431 a.C., Atenas e Esparta estão em guerra há 7 anos. Nenhum dos lados está vencendo, nenhum dos lados está perdendo. A guerra está travada num empate lento e desgastante. Até que um acidente muda tudo. Uma frota ateniense ela é empurrada por uma tempestade para um promontório abandonado, mas dentro do território inimigo. E aí um general que estava com vergonha de voltar a Atenas depois de uma derrota bem amarga, enxerga ali uma oportunidade. Ele constrói uma fortaleza e de repente Esparta tem o que nunca imaginou ter, um inimigo instalado dentro de sua própria casa. E a Grécia inteira parou para ver o que ia acontecer, porque Esparta, ela nunca se rendia. Esparta, ela tinha uma cultura de morrer lutando. Esparta mandava os soldados de volta com o escudo ou sobre ele. E isso era o que todo mundo sabia sobre os espartanos. Até que 290 deles baixaram os escudos e levantaram as mãos. Bem-vindo ao Livrosofia. Meu nome é Ramon e esse é o quarto episódio da série que a gente fala sobre esse livro, a história da Guerra do Peloponeso de Tucídides. E hoje a gente vai falar sobre esse episódio, chamado episódio de Pilos, sobre um general chamado Brásdas e sobre um debate em Atenas, que é um dos momentos mais cômicos e mais reveladores do livro inteiro. Antes de tudo, onde é que a gente está no meio dessa série? Se você está chegando agora, a gente está cobrindo a história da Guerra do Peloponeso de Tucídides, um livro por vídeo, um livro por episódio. Esse é o episódio de número 4. E se você não viu os episódios anteriores, eu recomendo muito que você assista. Mas aqui vai um resumo assim do que importa para você entender esse livro 4. Veja só, Atenas e Esparta já estão em guerra há 7 anos. A estratégia ateniense era não combater em terra, era dominar o mar e ir desgastando lentamente o inimigo. Funcionava militarmente essa estratégia, mas o autor dela, Péricles, morreu. A praga matou ele. E os líderes que vieram depois não tinham a disciplina nem a visão de longo prazo que ele tinha. E aí a cidade continuava poderosa, mas estava cada vez mais sendo guiada pelos impulsos do momento. E aí no livro 3 a gente viu como a democracia flerta com seus piores instintos, quando o debate de Mitilene quase resultou num massacre de uma cidade inteira. E também vimos Plateia, a cidade de Plateia ser varrida do mapa por Esparta. Vimos também a cidade de Cócira entrar em guerra civil num nível extremo de brutalidade e que fez o relato de Tucídides ser uma das análises políticas mais importantes da história. No livro 4, a guerra entra num patamar diferente. Não é mais só devastação de campos e batalhas navais, agora tem movimento em terra, tem cercos, tem reviravoltas e tem dois personagens que vão dominar a narrativa. Um deles chama-se Demóstenes, um general ateniense, que virou uma situação depois de uma grande humilhação, ter sofrido uma grande humilhação, e Brasdas, um general espartano que é praticamente o oposto de tudo que Esparta representava. Então, assim, o livro 4 ele começa com a frota ateniense navegando para Sicília, mas no meio do caminho houve assim uma tempestade que empurrou as naus para uma região na costa da Lacônia. E era um território espartano, né, chamado Pilos. E aí acontece que esse general, Demóstenes, estava nessa frota. E no livro 3 é contado que ele sofreu uma derrota desastrosa numa batalha e por causa disso ele estava sem coragem de ir para Atenas, por causa da vergonha. Aí agora, ele como se estivesse assim, por causa do mau tempo, estava lá de bobeira, em Pilos, e ele começou a enxergar uma oportunidade. O local, ele
ele começou a prestar atenção como aquele local era estratégico. Como ele tinha assim, uma posição bastante defensável, ele tinha acesso ao mar, ele era perto de Esparta suficiente para causar dano. E aí ele propôs fortalecer o lugar ali mesmo. E aí os outros comandantes eles acharam perda de tempo, mas os soldados estavam sem ter o que fazer mesmo. Enquanto o tempo não melhorava, eles começaram a construir por conta própria. E com o que tinham, né, as ferramentas lá nas mãos. E acontece que com 6 dias a fortificação estava pronta. E aí os espartanos, quando eles souberam, rapaz, menino, eles enlouqueceram. Os peloponésios, naquele momento, uma grande parte deles estavam lá na Ática, fazendo o que era de praxe, lá queimando campos, invadindo por terra. E eles abandonaram na mesma hora e foram embora para Pilos. E chegando lá, eles tentaram organizar um cerco por terra. E aí o problema é que a frota ateniense chegou antes dos espartanos conseguirem fazer os bloqueios nos pontos lá de entrada. E aí rolou uma batalha naval onde os atenienses não só eles afastaram as naus peloponésias, como conseguiram também cercar parte do exército deles. Diga aí. Era uma situação mais estranha da guerra. E porque Atenas ela estava sitiando Esparta dentro do território espartano. E isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, é bem por cima. O livro ele traz todos os detalhes envolvendo, né, essas estratégias militares, né, esses termos mais técnicos, né? Aqui eu estou passando só por cima. Mas aí voltando, os espartanos eles mandaram, né, os embaixadores a Atenas pedindo paz dessa vez, né? Propuseram lá aliança, ofereceram um bocado de coisa, mas dessa vez quem não aceitou foi Atenas. E aí a delegação espartana ela volta para casa, né, sem acordo, e a guerra continua. Mas aí esse cerco começou a virar um problema para os dois lados, porque os atenienses não tinham assim suprimentos, a logística suficiente para manter aquilo por muito tempo, e também a questão do clima, ele era muito ruim. Já os espartanos eles estavam desesperados para salvar seus homens que estavam lá presos na ilha. E aí, lá em Atenas, o povo começou a questionar, rapaz, por que esse cerco, essa situação é tão vantajosa para Atenas, por que esse cerco está custando tanto, né? E aí começou a desconfiança, e os políticos já estavam brigando entre si, querendo entender o problema, mas a demora era justamente porque Demóstenes ele estava esperando o momento certo. Ele, já gato escaldado, né, queria uma vitória assim para compensar a derrota. E aí acontece que esse momento surge quando um incêndio lá acidental destruiu a vegetação que cobria o local onde os espartanos estavam escondidos e acabaram deixando o terreno totalmente visível e eles totalmente expostos. Aí os atenienses desembarcaram na ilha de madrugada com cerca de 800 hoplitas e depois de uma batalha assim bem desgastante contra os espartanos, lacedemônios, os espartanos fizeram o inimaginável, baixaram seus escudos e levantaram as mãos. E aí cerca de 290 soldados sobreviventes, eles foram levados cativos para Atenas. Tucídides ele registra o espanto de toda a Hélade. E ele conta que alguém perguntou, né, a um dos prisioneiros se os que morreram na ilha eram bravos de verdade, né, o mito espartano. E aí a resposta do espartano lá cativo foi a seguinte: ele disse, olhe, seria um fuso muito valioso aquele que conseguisse distinguir os bravos dos covardes. Querendo dizer que as flechas matam todos sem nenhuma distinção. A captura desses soldados, né, foi a maior vitória ateniense na guerra até então. E acabou mudando o equilíbrio estratégico, porque os atenienses eles usaram os prisioneiros como um seguro.
se os espartanos invadissem a Ática, os prisioneiros seriam executados. E Esparta parou de invadir. Pela primeira vez na guerra, a Ática ficou assim meio que em paz. Mas a grande sacada estratégica foi outra. Foi Atenas ter instalado em Pilos, lá no local que eles tomaram, uns povos que eles eram descendentes de povos que foram escravizados pelos espartanos. E esses povos, eles falavam dialeto local, eles conheciam o terreno e começaram a fazer incursões lá dentro da Lacônia. E Esparta, que era uma sociedade militarizada, ela entrou em paranoia interna por causa disso. Foi a primeira vez que a estratégia de Péricles, desgastar o inimigo sem assim uma batalha decisiva de choque de atrito, produziu um resultado concreto no próprio território do inimigo. Só que Péricles já estava morto nesse momento e quem estava colhendo os frutos eram homens bem menores do que ele. Enquanto tudo isso acontecia em Pilos, outro grande personagem do livro 4, ele estava trabalhando lá do outro lado da Grécia. O nome dele era Brasidas, Brasidas, não sei. E no vídeo anterior eu meio que falei dele brevemente, como um coadjuvante. E aí no livro 4, ele assume o papel principal. Brasas, ele era meio que diferente de tudo que Esparta produzia. Era eloquente, coisa raríssima no espartano, era estratégico, sabia usar a diplomacia antes da força e tinha meio que uma qualidade que o tornou assim perigosíssimo. Ele sabia meio que o que as cidades aliadas de Atena queriam ouvir e dizia exatamente aquilo, né? Sussurrava no ouvido delas o que elas estavam doidas para ouvir. E a primeira grande conquista foi de Brasas, né? Foi a cidade de Acanthus. Acho que é assim o nome. Brasas, ele pediu para falar com a assembleia, né? Antes de qualquer decisão. E ele deu um discurso que Tucídides ele vai que transcreveu quase que integralmente no livro. Ele vai falar sobre liberdade, sobre o peso do domínio ateniense, sobre por que se rebelar agora fazia sentido. E os acântios voltaram pela rebelião. E aí depois também veio a cidade de Torone, mas aí já foi mais diferente. Ele entrou de madrugada com soldados, né, que abriram as portas por dentro. E aí ele capturou, né, a cidade quase sem combate. E aí depois, isso foi nessa cidade. Aí depois veio a maior conquista de todas, a cidade de Anfípolis. Anfípolis era muito estratégica porque ela controlava todo o fornecimento de madeira para a frota ateniense. E ela era uma das colônias mais importantes da Grécia. E depois de tomada, a notícia chegou, né, ao general da região, ele estava um pouquinho longe, a meio-dia de distância de lá. E aí, quem era esse general ateniense? Era nosso querido Tucídides, o próprio autor desse livro. Aí Tucídides, ele partiu imediatamente, né, para lá. Mas Brasdas, sabendo da reputação dele e da influência que ele tinha na região, se apressou assim e propôs condições bem generosas, prometeu fundos imundos às cidades, né, a cidade antes da chegada do exército ateniense. E aí os moradores, vendo que podiam se render com certa dignidade, eles aceitaram. E aí Tucídides ele chegou a tempo só de salvar lá uma região, um localzinho lá, que era a região do Porto, mas não Anfípolis inteira. E por causa disso, o nosso autor, nosso querido autor, ele foi condenado, né, por não ter chegado a tempo, né, de defender essa cidade. E Tucídides, é engraçado que é curioso que ele narra tudo isso em terceira pessoa, sabe? E assim, não vamos achar ruim porque o produto desse exílio vai ser justamente esse colosso da literatura, da história, né? Mas voltando, a perda de Anfípolis, né? Ele foi o maior golpe que Brasas causou em Atenas.
Não pela cidade em si, mas pelo efeito dominó que aquilo causou, sabe? Os outros aliados atenienses, eles viram que era possível que se rebelar, sabe? E que Brásidas chegaria com propostas generosas e vantajosas que não precisavam ficar sobre o jugo, sobre o domínio opressor de Atenas, sabe? E aí, no mesmo período, em outra frente, Atenas sofreu outra derrota importante. Na Batalha de Delion, Demóstenes e outro general, Hipócrates, eles tinham planejado uma operação para tomar a Beócia por dentro, através de conspiradores, né, lá, né, nas cidades beócias, que tentariam meio que entregar as cidades, mas assim, simultaneamente, enquanto um exército ateniense também avançava, né, ia por essas duas frentes, a conspiração, né, e a batalha. Mas meio que o plano foi descoberto antes de começar. E aí a parte, né, da conspiração ela acabou fracassando. Mas Hipócrates ele já tinha avançado com um exército e ele acabou fortificando Délion do jeito que deu, para tentar pelo menos manter aquela posição estratégica que eles tinham tomado. Aí os beossos, com um exército que era bem organizado e bem comandado, eles marcharam contra os atenienses e o resultado foi a batalha. Da batalha foi uma derrota pesadíssima para Atenas. E Tucídides ele vai também registrar um detalhe bem interessante, que é o que entre os atenienses que combatiam lá em Délion e que saíram vivos, né, lá da derrota, estava um grande filósofo que não era famoso ainda, mas posteriormente seria imortalizado. Quem era? O maior de todos, né? Sócrates. Isso mesmo. Quem conhece um pouco aí da história de Sócrates sabe que ele foi um veterano de guerra, né? Mas pouca gente sabe é justamente desses pequenos detalhes, né? Sócrates, ele combateu, né, em Délion e combateu também numa batalha também anterior, onde inclusive ele salvou a vida de um cara chamado Alcibiades, e que era um jovem prodígio ateniense que vai aparecer com mais frequência nos próximos livros, inclusive também nos livros aí de Platão. Mas voltando no fim do livro 4, depois de todas essas, né, perdas e ganhos, os dois lados eles concordaram em fazer um armistício de um ano. Esparta queria recuperar os prisioneiros lá, né, de Pilos ainda. Atenas queria dar um respiro para reorganizar os aliados que Brasa tinha, né, roubado dela. E era um armistício que era assim conveniente para os dois lados. Aí, mas com o passar dos meses, né, o armistício ele começou a ser corroído, né, por violações que eram dos dois lados, porque a real era que ninguém queria terminar a guerra de verdade, sabe? E cada lado achava que podia ainda melhorar sua posição antes de negociar mesmo, sabe? Então, meus amigos, esse é o livro 4. O livro 4 é sobre um ponto de inflexão. Até que a guerra tinha seguido uma lógica mais previsível, Esparta invade a Ática, Atenas domina o mar, as coisas se equilibram sem um lado vencer assim definitivamente. E o livro 4 ele meio que quebra esse equilíbrio em dois momentos opostos e simultâneos. O episódio em Pilos, que acabou mostrando a Atenas que Esparta sangrava como qualquer um outro exército, e a situação de Brasas, que mostrou que Esparta também ela podia corroer o Império Ateniense não com exércitos, mas com um general aí carismático que prometia inclusive liberdade e sabia o que dizer para cada cidade. Tucídides ele está construindo meio que um entendimento que nenhum dos dois lados consegue assim vencer, mas nenhum também consegue parar de querer a guerra. E que essa incapacidade de terminar a guerra, né, vai gerar decisões cada vez piores de ambos os lados.
E aí depois vamos entrar aí no livro 5, que vai trazer a Paginícias, uma tentativa de encerrar tudo isso. E o que acontece quando os dois lados que não confiam no outro tentam honrar um tratado, né, esse tratado. E vai trazer também o diálogo de Melos, que é uma conversa que ficou na história como uma das análises mais cruas do poder já registradas. Atenas dizendo abertamente a uma ilha pequena que os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. Então é isso, meus amigos. Quero ver muito você no episódio número 5. Vou ficando por aqui. Essas são minhas interpretações do livro 4. Tamo junto. É nóis. Valeu.